Boa noite, hoje é 11 de setembro de 2025, uma quinta-feira abençoada que o Papai do Céu nos concedeu. Vamos começar aqui em oração, agradecer pelo dia que o Papai do Céu nos guardou, nos livrou de toda sorte de mal. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, oro por cada ouvinte e seguidor que está assistindo a esta mensagem. Que a tua graça e o teu amor alcancem a vida deles e de suas famílias também, Senhor. Caso lá deles venha ser um pedacinho do céu, lugar de paz, alegria, prosperidade, cheio da sua provisão, da sua proteção e o principal, a sua presença, Senhor. Derrama bênçãos de saúde, paz, prosperidade, proteção sobre cada lar. Que a tua graça, que a tua palavra, Senhor, produza frutos da fé, esperança e transformação na vida de cada um que ouve essa mensagem. Senhor, de cada coração que chegou próximo a essa mensagem, e que a presença do Espírito Santo seja real na vida deles, nas famílias, nos lares, nos seus projetos, em nome de Jesus. Seja cumprido, Pai, na vida deles, o que está escrito em Números 6, versículo 24 e 25, está na tua palavra, onde diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e conceda graça, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, que vamos iniciar aqui o estudo, é um tema muito importante nos dias atuais. É sobre um tema polêmico também, o suicídio. O que a Bíblia fala sobre o suicídio? Lá nas Escrituras, encontramos o registro de alguns casos de suicídio. Em todos eles, vemos que seus protagonistas foram pessoas que deixaram de lado a voz do Senhor e desobedeceram a sua palavra. Temos o exemplo do rei Saul. Ele foi um rei fracassado. Ele deixou o Senhor e foi em busca de uma média espírita. Isso a gente pode visualizar em 1 Samuel 28, 1 ao 19, versículo 31, 1 ao 4, em Crônicas de capítulo 10, versículo 3 ao 14. Temos o exemplo também de Aitofel, foi o conselheiro de Absalão, orgulhoso, que se matou por ver que sua palavra fora suplantada por outro. Está registrado lá na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 17 e 23. Temos o exemplo também de Zinri, um rei sem qualquer temor a Deus, que usurpou o trono por traição e matança, e que por fim se matou, quando se viu derrotado pelo exército inimigo. Encontramos esse registro, 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 e 19. Temos mais exemplos aqui, o exemplo de Judas Iscariote, que traiu o nosso Senhor Jesus, foi dominado por um profundo remorso, após ter cometido ali a delação, a entrega do nosso Senhor Jesus, que como ele era perfeito em santidade, era o nosso Deus, ele já sabia tudo o que ia acontecer, em nenhum momento se recusou do seu propósito, que era ir para a cruz. Então ele sempre esteve no controle de tudo. Esteve, está, estará. Porque ele vive e é poderoso. Então, ao invés de pedir perdão ao Senhor, ele foi se enforcar. Eu fico imaginando, às vezes, o que Judas, ele entregou Jesus. Se ele pedisse perdão a Deus, se ele se arrependesse do pecado dele, e ele, assim como Pedro errou, negou Jesus 3 vezes, se ele tivesse pedido perdão, as maravilhas que ele ia fazer pregando o Evangelho, ganhando almas para Cristo, o que ele poderia ter feito na obra do Senhor, se arrependendo do erro que ele cometeu. Então ele, precipitado, foi e se enforcou e perdeu sua salvação. Temos o caso de Sansão, que caiu no braço de uma prostituta chamada Dalila. Está registrado na Bíblia em Juízes 14, 3, capítulo 16 a 11. Traído por ela, foi levado ao cárcere numa festa ao deus Dagon,
foi apresentado como um troféu e fez o templo desmoronar sobre eles e seus inimigos. Há estudiosos que citam que o caso de Sansão, está registrado lá em Juízes 16:30, como exemplo de suicídio aprovado por Deus. Tem essa linha de pensamento que pensa assim, desconhece toda a história de Sansão e sua teocrática, né? Há casos em que uma pessoa morre sacrificando-se por outra pessoa. Um bombeiro entra no fogo, né, e salva várias pessoas, mas ele morre. Um soldado lança sobre uma granada impedindo que muitos companheiros pereçam. Isso não é suicídio, é sacrifício. Ver o caso da rainha Esther, está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15. Então, sugestão de uma esposa sem fé, registrado na Bíblia, é a mulher de Jó, né? Durante o período que Deus deixou o inimigo, né, atuar na vida de Jó, só não deixou que ele tirasse a vida dele. Então a esposa dele, vendo o sofrimento, aquele momento difícil, né, pediu, né, diante dele que seu sofrimento, que ele se amaldiçoasse a Deus, né, que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, se suicidasse. Então a própria esposa dele, no momento de dificuldade, né, porque ele tinha perdido ali os bens, os filhos tinham morrido em acidente, ele tinha ficado doente. Por mais difícil que era a situação, Jó permaneceu firme, né, no Senhor Jesus, né, nosso Deus, e depois de todas essas dificuldades, Deus restabeleceu tudo que ele tinha em dobro. Então Deus é perfeito, Deus é real, vivo e poderoso para mudar a história. Então ele, porém, não aceitou a ideia da esposa e de modo resignado confiou integralmente no Senhor. Então o posicionamento do cristão, aqueles que creem em Cristo, né, como o Senhor Salvador na nossa vida, é sagrado. Somente Deus pode dar e tirar a vida. Moisés pediu a Deus que tirasse a sua vida. O profeta Elias também fez o mesmo pedido em 1 Reis 19, versículo 4, e da mesma forma o profeta Jonas, em Jonas 4:3. Deus não atendeu nenhum desses pedidos. Isso mostra que a vida pertence a Deus e não a nós mesmos. Deus sabe a hora em que a vida vai terminar, né? É que ela tem que cessar. Ele é o soberano de toda a existência. A Sagrada Escritura condena o suicídio pelo seguinte motivo, né? O seguinte motivo, ela é condenada na Bíblia. É assassinato de um ser feito à imagem de Deus. Isso está registrado em Gênesis 1, versículo 17, Êxodo 20, 13, em Jó 10, versículo 10. Devemos amar nós mesmos. Isso está registrado em Mateus 22, 39, na palavra do Senhor. C é falta de confiança no Deus, visto que Ele pode nos ajudar. Isso está registrado em Romanos 8, versículo 38 e 39. Devemos lançar nossas ansiedades sobre o Senhor. Tem esse registro em 1 Pedro 5,7. Eu vejo muitos adolescentes hoje em dia se cortando, né, nervoso, angustiado. A palavra de Deus diz: lance toda a sua ansiedade sobre Ele, sobre o nosso Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. Você não precisa se mutilar, você não precisa, né, tomar decisões precipitadas contra a sua vida. Ele te ama, Ele está com você, Ele vai mudar a sua história, a situação vai melhorar, Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que há dias mais e dias bons, mas todos eles teremos a presença do Senhor no nosso lado, cuidando e guardando tudo. Isso é importante termos em nossa mente, no dia a dia. Então o ser humano, ele deve respeitar seu corpo como propriedade de Deus. Por isso não compete ao homem tirar a sua vida. Ao contrário, tudo ele deverá fazer para protegê-la. Cristãos têm que confiar no Senhor. O maior médico da antiguidade, iniciador da observação clínica, deixou um código de princípios aos seus discípulos e que o médico, ao formar-se, jura cumprir. Né? Esse é o juramento do médico que viveu durante 460 a 377 a.C., né? Tem o juramento de Hipócrates, né? Através da observação clínica. Então,
A vida é sagrada. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então que fique essa mensagem nessa noite, né, para a vida de todos os ouvintes. Você tem um valor, você foi pago um preço alto pela sua vida, um preço de um Deus que foi crucificado, que foi morto, uma morte de cruz, né? Foi sabatinado, foi massacrado por amor a você. Você não pode desistir da tua vida, porque Ele te ama, Ele é vivo e poderoso para mudar a tua história. Então você tem que acreditar que a situação vai mudar. Ele está no controle de tudo. Essa situação difícil vai passar, vai melhorar. Nada para sempre, o tempo ruim, o tempo mal vai passar. A vitória vai chegar, porque Ele está cuidando de cada um de vocês. Então essa é a nossa mensagem que eu deixo nessa noite do 11 de setembro de 2025, né? Que Papai do Céu guarde cada ouvinte, tenhamos uma noite abençoada, cheia da presença do Altíssimo, uma noite de paz, que cada um que ouvir essa mensagem possa estar orando, pedindo a Deus que restaure as forças, restaure os pensamentos, restaure a saúde, restaure a vida em si, os projetos, que dê ânimo, alegria, porque vale a pena viver. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelas essas mudanças, que as boas aconteçam, mas que as ruins venham a ser canceladas, que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele governa o mundo, então Ele pode mudar a situação do Brasil. Guarda, meu Pai, cada vida, cada ouvinte, meu Pai, em nome de Jesus. Te peço, te agradeço, entrego cada um que ouviu essa mensagem nas Tuas mãos. Cuida da família, da casa, do lar, tire todo sentimento ruim, toda obra maligna proferida, meu Pai, contra os ouvintes, contra as pessoas que ouviram essa mensagem, meu Pai, caia por terra, meu Pai, qualquer feitiçaria, obra de feitiçaria, obra do mal, meu Pai, caia por terra, campo anjo guardando e protegendo, meu Pai, de toda sorte do mal, teus filhos, tuas filhas, meu Pai, em nome de Jesus, entrego nas Tuas mãos cada um, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Uma noite abençoada. Tchau. Deus abençoe.